Eu lembro que quando eu estava na faculdade de Direito, na metade do curso eu mudei de turno. Eu fiz uma boa parte da minha faculdade no turno da tarde. E aí na metade eu mudei para o turno da manhã, porque o meu estágio era à tarde. E eu lembro que quando eu cheguei no turno da manhã, eu não conhecia quase ninguém do turno da manhã, exceto uma pessoa que era crente. Ele era daqueles crentes tipo fanático. Aqueles caras assim, que afasta todo mundo, que até o tom de voz, quando ele conversava com as pessoas, ele falava diferente, assim, tentava, sim, mas piedoso professor, mas essa lei do direito não pode ser assim, e não sei o quê. Ele afastava todo mundo de perto dele por conta desse fanatismo. Ele falava de Jesus de uma maneira muito esquisita, insistia com as pessoas, e quando eu fui pro turno da manhã, esse sujeito colou em mim. Porque ele sabia que eu era crente, porque a gente no turno da tarde tinha um grupo de debate, de discussão bíblica com alguns colegas crentes e não crentes do curso de Direito da tarde, e ele já tinha me visto, passado alguma vez por nós, participado, eu acho que de algum encontro, e aí quando eu cheguei de manhã, ele pensou assim, puxa, agora ganhei mais um aliado pro meu lado. Colou em mim, e aí, por 6 meses... o resto dos meus colegas de turma não se aproximavam de mim, porque a expectativa deles é que eu era igual aquele outro rapaz. Que eu era fanático, que eu ia ficar enchendo a paciência deles com coisa de Jesus, ia ficar falando estranho, e falando evangeliquez, e aquele negócio todo, que normalmente afasta as pessoas. Então, e aí eu lembro que eu ficava meio sem saber como é que eu podia fazer para reverter essa situação, e as pessoas não se aproximavam de mim, pensando algo sobre mim que não era verdade. Porque ser crente, ser cristão, também cabe uma série de definições dentro desse termo. Eu lembro que foi muito difícil, foi um período, eu já não gostava, de fazer direito, nunca gostei de estudar direito, e aí esse foi o pior de todos os períodos, não só pela mudança, como também pela situação de ter que enfrentar alguém falando, um grupo de pessoas falando sobre mim algo que não era a realidade a meu respeito. No final daquele período eu consegui reverter a situação, mostrar ao pessoal e concluir o curso de manhã bem, dando um bom testemunho, mas sem ser uma pessoa fanática, uma pessoa estereotipada por conta daquela situação. Foi muito desagradável passar por essa situação. Talvez você já tenha passado por alguma coisa semelhante a isso. Alguém espalhou alguma coisa sobre você que não era verdade, fez com que outras pessoas começassem a se afastar de você, ou tivesse algum tipo de ideia errada sobre você, sei lá, queimou a sua imagem num grupo por causa de um boato que espalhou, e às vezes você conseguiu reverter, às vezes você não conseguiu reverter. Agora, ninguém ao longo da história humana passou mais por uma situação como essa do que Jesus. Jesus é a figura humana mais comentada da história. Não só na época em que ele estava, de fato, vivendo aqui com a gente na Terra, quando há 2000 anos atrás ele veio e vivenciou, experimentou a vida humana junto com a gente e tudo mais, como depois da morte dele, isso continua acontecendo, as pessoas continuam falando coisas a respeito de Jesus, usando Jesus, às vezes para justificar suas ações, às vezes para justificar as ações de outros, às vezes para tomar decisões erradas a respeito do próprio Jesus. Então, o grande problema disso é que assim como aconteceu comigo, quando eu cheguei na escola, lá na faculdade, no turno da manhã, e as pessoas começaram a se afastar de mim, pessoas têm se afastado de Jesus por não entender quem ele é, e às vezes pessoas têm se aproximado de Jesus também por não entender quem ele é. Porque tanto a construção negativa da imagem de Jesus, a construção de um Jesus que afasta as pessoas, porque as pessoas não conseguem saber de quem ele é, e se soubessem quem ele é, se aproximariam dele. Quanto às vezes a gente ficar mascarando coisas que a gente acha que é ofensivo em Jesus, e algumas coisas em Jesus são extremamente ofensivas para o nosso mundo moderno, às vezes a gente tenta pintar um Jesus mais bonitinho do que o que a gente acha que ele é, para que as pessoas se aproximem dele, e depois quando as pessoas descobrem quem Jesus é de verdade, acabam se afastando. As duas situações, quando a gente fala algo sobre Jesus que não é verdade a seu respeito, isso nunca vai ser benéfico. Isso nunca vai ser bom.
pessoas se aproximam por motivos errados e pessoas que poderiam se aproximar por motivos certos não se aproximarão porque não conhecem Jesus. O nosso propósito com essa série de mensagens é a gente tentar entender um pouco mais quem é Jesus. E aí nós vamos refletir por 3 domingos, começando hoje, sobre a sua pessoa, que é a nossa mensagem de hoje. Vamos refletir sobre os seus seguidores, quem são de fato os seguidores de Jesus. E nós vamos refletir sobre a mensagem de Jesus, qual é de fato a mensagem de Jesus e que impacto a real mensagem de Jesus teve no mundo e ainda pode ter no mundo e também nas nossas vidas e na vida das pessoas que estão perto da gente. Ao longo da história, muitos usaram Jesus para os seus fins particulares. Então, eu separei algumas frases sobre Jesus de alguns personagens históricos recentes aí do século XX para a gente poder ver o que essas pessoas pensaram e disseram sobre Jesus. John Lennon disse que acreditava que o que as pessoas chamam de Deus é algo presente em todos nós. Acredito que o que Jesus, Maomé, Buda e os demais disseram estava certo. Esse é um dos grandes erros do nosso tempo a respeito de Jesus. Quer achar que as coisas que Jesus falou e as coisas que Maomé falou, as coisas que Buda falou, são semelhantes. Que é a ideia de achar que Jesus disse que Deus estava na vida de todas as pessoas. Que é a ideia de a gente pensar que essa presença de Deus em todos é algo concreto, real, não importa como as pessoas vivam, o que as pessoas digam, o que as pessoas creiam, ou como que essas coisas aconteçam. O que acontece é que, como John Lennon, a maioria das pessoas que você convive, que tem um pensamento muito semelhante a esse, talvez hoje Maomé está com um filme um pouco mais queimado por conta dos terroristas, mas pensando em Jesus, em Buda, talvez em Chico Xavier, em outros personagens assim da história, as pessoas acham que é possível conciliar a mensagem de todas essas pessoas, porque eles nunca leram nada sobre o que essas pessoas disseram. As pessoas que fazem esse tipo de afirmação não sabem o que Jesus disse, e não sabem o que Buda disse. Não sabem o que Maomé disse, não sabem o que Chico Xavier disse. Mas a gente tem por hábito, a nossa cultura tem por hábito, colocar pessoas que intencionalmente quiseram o bem para a humanidade, ou para um grupo, ou para a sociedade, no mesmo saco. Essas são as pessoas boas. A gente coloca eles de lado como se fosse uma coisa só. Quando a gente faz isso, além da gente falar algo sobre Jesus que não é verdade, a gente rebaixa Jesus em quem ele é. Outra pessoa, e é interessante a maneira como esses aqui vão usar ele para os seus fins particulares. Fidel Castro disse, eu nunca vi uma contradição entre as ideias que me sustentam e as ideias daquela extraordinária figura, Jesus Cristo. Fidel Castro, que proibiu o cristianismo por 50 anos em Cuba, que fechou todas as igrejas e perseguiu cristãos e ainda são perseguidos até hoje, com o irmão dele sendo o governante. Fidel Castro, ele consegue olhar para Jesus numa fatia tão particular que ele consegue trazer e associar a imagem de Jesus à sua própria imagem. Daquilo que ele estava fazendo. Tem uma do Chaves também que falou, não separei essa não, senão enchia, mas essa ideia de pegar a figura messiânica de Jesus e atribuir para si é algo muito comum na história e quando a gente vai ver isso na política humana também. Outro governante comunista. Jesus foi o primeiro socialista. O primeiro a buscar uma vida melhor para a raça humana. Mikhail Gorbachev, o último presidente da União Soviética, antes da queda da União Soviética. Quando ele faz essa afirmação, na verdade ele está falando algo sobre Jesus que não é verdade. Porque de fato Jesus ele quis buscar uma vida melhor para a raça humana, mas não da maneira como os socialistas quiseram fazer isso. Também a União Soviética entra na lista dos que mais perseguiram e mataram cristãos na história da humanidade por tentarem pregar a fé de Jesus. Mas as pessoas conseguem, e quando a gente olha essas pessoas fazendo isso aqui, gente, nós conseguimos fazer isso também. A gente consegue pegar coisas de Jesus e dar uma forçadinha e encaixar naquilo que a gente se posiciona. Olha esse aqui, que eu achei muito interessante. Meus sentimentos como cristão mostram-me meu Deus e Salvador como um lutador. Como cristão,
Eu tenho o dever de ser um guerreiro pela justiça e pela verdade. Bonito, né? Essa frase assim, impactante, forte, se não tivesse sido dita por Hitler, quando ele estava discursando para a Alemanha e mostrando a quem ele queria se igualar como governante da Alemanha. Hitler disse isso. Chama Jesus de Deus e Salvador. E consegue falar que, sendo cristão, ele ia lutar pela justiça e pela verdade. Era isso que ele estava fazendo enquanto ele estava levando a Alemanha para um rumo melhor e salvando a vida do povo alemão, à custa de 59 milhões de pessoas, entre judeus que ele mesmo matou e as outras milhões de pessoas que foram mortas por conta da Segunda Guerra Mundial. Gente, a gente faz isso o tempo inteiro. Isso aqui não é uma coisa distante da nossa realidade. Muitas vezes, dependendo do que a gente vive, a maneira como a gente é criado, a forma como Jesus impacta a vida da gente, dependendo como essas coisas acontecem, a gente fala coisas sobre Jesus ou formula conceitos sobre Jesus que não são verdadeiros. Dependendo do que às vezes a gente quer, para a própria vida de outra pessoa, a gente faz afirmações sobre Jesus porque a gente pensa assim, não, se essa pessoa conhecesse Jesus desse jeito aqui, pode ser que ela ia querer aceitar, que ela ia querer viver aquilo. Mas aí a gente apresenta um Jesus que não é real, que não é verdadeiro. E muito se fala sobre Jesus de errado porque pouco se conhece a respeito de Jesus. Nós não temos o hábito de ler a Bíblia, estudar a Bíblia e entender a Bíblia de maneira isenta e completa como ela está posta, porque Jesus, ele é uma figura controversa e foi desde a época em que ele esteve aqui na Terra. Se você que tivesse que optar por uma dessas afirmações, o que você diria a respeito de Jesus? Se você tivesse que afirmar a respeito de Jesus, que ele foi um mestre de boa conduta, ou se ele foi um revolucionário, o que você afirmaria sobre ele? Provavelmente aqui hoje nós teríamos respostas diferentes, de acordo com a maneira que a gente vive a nossa vida. Às vezes a gente quer viver uma vida um pouco mais tranquila, um pouco mais pacata, a gente quer que as coisas estejam em ordem, as coisas estejam no lugar. Aí a gente olha para a vida de Jesus e a gente consegue ver Jesus falando sobre, eu sou o bom pastor da vida pelas suas ovelhas, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá, é a paz que excede todo entendimento. Às vezes a gente é um pouco mais inquieto, um pouco mais ansioso, a gente quer ver transformações, mudanças, as coisas acontecendo, e a gente consegue ver Jesus falando, eu vim trazer fogo à terra, eu vim trazer espada para a terra. Mas quem é Jesus? Um mestre da boa conduta? Um revolucionário? Uma pessoa que veio, como Buda, trazer uma iluminação para o mundo? Uma pessoa como um daqueles comunistas que a gente citou lá, que veio tentar transformar a realidade das pessoas que estavam vivendo lá? Jesus, ele fez algumas afirmações chocantes a respeito de si e a respeito do que ele pensava, como ele via a vida, que ajuda a gente a compreender um pouco a respeito dele, que o nosso objetivo é tentar, a partir disso, construir uma resposta nossa a respeito de quem é Jesus, a respeito da pessoa de Jesus. O primeiro texto que eu queria que a gente lesse está lá em João, capítulo 8. Você pode abrir lá, se você quiser. João capítulo 8. A partir do versículo 47. Se você quiser fazer a leitura do texto inteiro, para você ver o contexto seria até o versículo 59. A gente vai chegar até lá, mas a gente vai pular alguns versículos para a gente poder focar num diálogo. Aqui a gente tem um diálogo de Jesus com os religiosos da época, seria com os cristãos, se fosse hoje em dia, seria com a gente, ele estaria conversando, dialogando com a gente, conversando sobre coisas que ele pensava a respeito do mundo, a respeito de si com a gente. E aí, nessa fala, no meio dessa conversa, Jesus começa a chocar algumas crenças daquelas pessoas.
Aí ele diz assim, olha só, no meio do diálogo. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Essa afirmação é extremamente incorreta nos nossos dias. Porque hoje a gente vive num tempo em que todo mundo é de Deus. Né? Todas as pessoas são de Deus. Deus é de todos são filhos de Deus. E aí de repente a gente vê Jesus virando, e aqui ele não está falando para o pagão, que não é de Deus. Aqui ele está falando para aqueles que seriam de Deus, para aqueles que viviam a sua vida aparentemente com Deus, próximas de Deus, que liam a Bíblia, que estudavam, que procuravam entender as coisas. De repente Jesus vira e fala assim, ó, quem é de Deus, ou seja, tem gente que não é, ouve as minhas palavras. Então vocês, consequentemente, não são de Deus. Já disse isso para alguém? A gente tem receio de falar essas coisas, né? Às vezes a gente fica devagarzinho, vai cuidando, não sei o quê, porque, puxa, que arrogância você falar para alguém que ele não é de Deus. Às vezes a gente deixa as pessoas à nossa volta acreditarem que vivendo a vida do jeito que elas vivem, elas são de Deus. Olha o que Jesus... Aí olha o que eles responderam. Que é o que as pessoas respondem hoje em dia quando elas escutam essas coisas assim, ó. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram, porventura não temos razão em dizer que é samaritano e tens demônio? Para o judeu eu não sei o que era pior, um samaritano ou um demônio. Eram as duas piores coisas que podia ter para eles. E aí a resposta deles, ao ouvir Jesus falar isso, às vezes, gente, é a resposta que a gente dá quando a gente se sente acuado por Jesus. Ao invés da gente humildemente aceitar aquilo para a nossa vida, a gente contra-ataca. Quantas vezes a gente já chegou para alguém que chamou a nossa atenção de um erro, e ao invés da gente aceitar aquilo humildemente, a gente devolveu algo para a pessoa. Mas também você, e falou alguma coisa a respeito da pessoa. A gente às vezes só não faz isso com Jesus, porque Jesus não vem confrontar a gente diretamente se a gente não abre a Bíblia para ver o que ele falou sobre mim. Porque se a gente abre a Bíblia, a gente descobre que o tempo inteiro ele faz confrontos dessa forma com a gente. Porque Jesus, ele não veio só trazer paz abundante sobre a vida da gente. A paz ela só pode existir depois que coisas forem retiradas de nós. Depois que pecados forem abandonados, depois que padrões de comportamentos forem transformados, aí a paz pode existir. Ele não pode trazer uma paz enquanto as coisas estão erradas para que eu viva em paz errando. Mas isso incomoda, é por isso que a gente vai construindo visões diferentes a respeito de Jesus. Aí ele continua a conversa com o pessoal. Replicou Jesus, eu não tenho demônio. Pelo contrário, honro a meu Pai, e vós me desonrais. Em verdade vos digo, se alguém guardar minha palavra, não verá a morte eternamente. A resposta deles. Agora estamos certos que tens demônio. Quando Jesus faz essa outra afirmação, ele choca com convicções pessoais que aquelas pessoas tinham. E isso é uma coisa que Jesus faz muito bem. Ele choca com as nossas convicções. Porque as nossas convicções, muitas vezes elas são construídas com base nas nossas experiências. E as nossas experiências, elas são apreendidas pela nossa mente de acordo com a nossa educação formal e informal, de acordo com o nosso sentimento, de acordo com os nossos hormônios no momento, de acordo com o que você passou na semana passada. E todas essas coisas variam de uma forma enorme e fazem com que a gente tenha construções diferentes a respeito de quem Jesus é e das coisas que ele dizia. E aí quando eles dizem isso para Jesus, Jesus continua o confronto e aí ele vai chegar no ápice do problema. Eles falam assim para Jesus, és maior do que Abraão, nosso pai que morreu? Também os profetas morreram, porque Jesus tinha dito que quem ouvisse ele não morria, né? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus. Aí ele fala várias coisas, você pode avançar um pouquinho. Ele fala assim, Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Viu-o e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus.
ainda não tem 50 anos. E viste Abraão? Abraão, gente, nessa época aqui tinha morrido há mais ou menos 2100 anos antes disso aqui. E aí Jesus faz a afirmação mais chocante de toda a história, e que ela é chocante para a gente também quando a gente toma a dimensão dessa afirmação. Jesus responde assim: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Essa palavra, essa expressão, é uma expressão utilizada por Deus, lá em Êxodo, para se apresentar para Moisés. Quando Moisés ele encontra com Deus na sarça, e Deus fala: Moisés, eu quero que você vá libertar o povo. Moisés ainda não conhecia Deus. Moisés ele pergunta assim: quando eu chegar lá, e eu for falar para o povo que o Senhor me mandou libertar eles vão perguntar assim: qual é o nome dele? O que eu vou responder para eles? E aí Deus faz uma afirmação que ele está dizendo para Moisés, tipo assim: eu não vou falar o meu nome para você, Moisés. Eu sou. E é só isso que você vai dizer para eles. Eu sou, me enviou para vocês. Quando Jesus, e quando Deus faz essa afirmação, lá em Êxodo, Deus ele está construindo na mente de Moisés, assim: eu não sou como os deuses que você conhece. Eu não sou como Osíris, ou como Ísis, ou como Om, ou como Ra, ou como essas divindades que você conhece aí no Egito. Eu não sou mais um, eu não sou o Deus dos hebreus que vai lutar contra o Deus dos egípcios no embate, a gente vai ver quem vai ganhar e a coisa vai acontecer, que era a maneira como eles construíam. Quando Deus ele dá essa resposta para Moisés, ele está falando assim: Moisés, eu sou, eles não, e você também não, e o faraó também não. Eu sou. Quando Deus ele faz essa afirmação, ele se diferencia e ele mostra por que ele é o único Deus de toda a criação, de todo o universo. Quando Jesus ele encontra com essas pessoas, ele está nesse diálogo com eles, as pessoas estão questionando ele, confrontando ele e tudo. Num determinado momento, Jesus ele fala assim: gente, olha, vocês estão aí me questionando sobre esse negócio de Abraão. Eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Antes de Abraão existir, e aí ele toma para si uma expressão que judeu nenhum falava. Judeu nenhum até hoje usa essa expressão quando ele está para falar a respeito de alguma coisa. Judeu nenhum responde. Se você perguntar assim para um judeu: você, você é gremista? Ele não vai falar eu sou. Ele vai responder para você: eu sou gremista. Ele vai complementar a resposta dele. Porque ele sabe que ele falar simplesmente eu sou, ele estaria arrogando para si, ou atribuindo para si, uma prerrogativa que é só de Deus, é única de Deus. Quando Jesus ele faz essa afirmação, você pode ler na sequência isso, nesse momento eles já queriam matar Jesus, pegaram em pedra para atirar nele. Agora essa afirmação ela é chocante, porque quando Jesus ele traz para a gente essa afirmação, automaticamente ele está se desvinculando de qualquer outra forma de associação que a gente possa fazer dele com alguém. Desde Buda e de Maomé e de outras divindades que a gente tem na história, até o maior de todos os deuses abaixo de Deus, que sou eu mesmo. Porque a gente constrói a nossa vida assim. Ainda que você adorasse outros deuses, você nunca adoraria tanto outro Deus como você adora a si mesmo. E esse é o pior Deus que a gente tem que abrir mão dele. Esse é o pior Deus que a gente tem que largar. E até hoje, na nossa cultura monoteísta, que nós não temos outros deuses na nossa cultura evangélica, cristã, a gente professa que crê em apenas um só Deus. O único Deus que rivaliza com esse Deus é o Deus que eu construo para mim, em mim. E a partir de mim. É a minha vontade, é o meu desejo. É só isso que rivaliza com Deus hoje. A minha grande dificuldade hoje não é em aceitar que Jesus é maior do que Buda. A minha grande dificuldade é aceitar que Jesus é maior do que eu em todas as áreas da minha vida. E é aí que a coisa pega. E é aí que a gente começa a ter as mesmas dificuldades que essas pessoas estavam tendo quando eles encontraram com Jesus.
Porque Jesus não estava simplesmente confrontando ou trazendo para eles a ideia de que eles estavam servindo falsos deuses. Jesus estava confrontando a pessoa deles. Jesus confrontava o ser deles, a vontade deles, as construções que eles tinham feito, que se de repente eles abrissem mão daquelas coisas, eles iriam estar dizendo, olha, tudo que eu fiz na minha vida está errado, mas eu estou disposto a abrir mão disso para viver da maneira como Jesus está dizendo para eu viver. E talvez isso chocou eles tanto quanto choca a gente. Quando Jesus vira para a gente e fala assim, olha, você não é, eu sou. Porque eu gosto de dizer que eu sou. Eu gosto de falar sobre as coisas que eu faço, sobre as coisas que eu acredito, sobre as coisas que eu construo, sobre as coisas que eu gosto. Agora quando Jesus chega para mim e fala assim, Mateus, eu sou, isso me choca. Porque mexe comigo, me transforma, abala a minha estrutura. Quando Jesus ele faz essa afirmação, ele se posiciona como absoluto. Ele acaba com qualquer forma de relativização, se eu realmente desejo ter contato com ele. Qualquer outro relativismo cai no momento que Jesus faz essa afirmação. E a pergunta é, Jesus é absoluto em sua vida? Quando você analisa a maneira como você vive, as coisas que você faz, as coisas que você constrói para você, as coisas que você acredita que você está certo, que você está certa, que você pensa que essa é a maneira adequada e correta de crer, que essa é a maneira correta e adequada de cultuar a Deus, é a maneira adequada de você viver sua vida com as outras pessoas, a maneira adequada de você conduzir o seu dia a dia. Quando você faz essa comparação com Jesus e com as coisas que ele disse, Jesus é absoluto na sua vida. O que tem em você que rivaliza com Jesus? O que tem em você que quando Jesus fala, eu sou, diz também, não, eu também sou. Você pode até ser, mas eu quero ser junto. Porque é aí que choca. É aí que a coisa fica diferente. É aí que a gente entende esse absoluto de Jesus, de Deus, na vida da gente. Porque quando Jesus faz essa afirmação, ele fala assim, eu sou o Deus. A partir dessa afirmação e de Jesus e desse questionamento, a gente tem algumas outras palavras de Jesus, alguns outros momentos de Jesus que demonstra essa radicalidade da maneira como ele se apresenta para a gente. Outro texto que eu queria que a gente lesse está lá em Mateus, capítulo 10. Outro texto chocante. Versículo 34. Olha só como é que Jesus ele vai se apresentando para os discípulos, porque quando ele faz essa afirmação aqui, já estava no auge, isso aqui era a semana da crucificação dele. Mas olha como é que Jesus, ao longo do ministério, ele foi se apresentando para os discípulos de maneira radical. E os discípulos que seguiram Jesus até o fim, só o fizeram porque entenderam essa radicalidade de Jesus. Ele diz assim, não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz. Chocante a gente ouvir isso de Jesus, porque é contra tudo o que a gente escuta sobre ele. Porque Jesus é o mestre da paz. Jesus é alguém que veio acalmar meu coração, meu espírito inquieto. É poético, né? É isso que a gente espera de Jesus. Mas aí Jesus vem e fala assim, olha, vim trazer espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe. Esse aqui é fácil, né? Entre a nora e sua sogra. Isso aqui nem precisa de Jesus. Isso aqui é mais tranquilo de fazer. Mas os outros é mais difícil. Quando Jesus ele vem e fala para os discípulos, ele fala assim, olha, a coisa é séria. E às vezes você absolutiza na sua vida pessoas queridas que são próximas a você. E às vezes essas pessoas, você vai ter que se separar delas se você quiser me seguir.
assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Essa afirmação de Jesus é mais uma dessas afirmações absolutas. Onde ele fala, não tem cabimento vocês me seguirem e não me amarem acima de qualquer outro ser que vocês conheçam. E a gente tem uns momentos gauchescos de Jesus, né? Que Jesus, ele chega, o sujeito fala assim, Jesus, eu vou te seguir, mas vou sepultar meu pai. Ele fala que os mortos sepultam seus mortos. Quem quiser me seguir é assim, né? Jesus, vou te seguir, mas vou despedir da minha casa. Você nem precisa vir, não. Você que escolhe como é que você vai andar. Senhor, eu vou te seguir. Eu não tenho um travesseiro para deitar a cabeça. É assim. Jesus tem seus momentos gauchescos também. Esse é um desses momentos. Ele está se absolutizando para os discípulos. Ele está se mostrando para os discípulos. Ou é assim, ou não é. Não tem como você andar comigo do seu jeito. Não tem como você viver comigo da maneira que você quer. Não tem como você me fatiar. E você pegar a fatia de mim que interessa para você e separar o resto do bolo. Jesus não é aquele bolo ruim que coloca uma cobertura de brigadeiro por cima, que você pode catar a cobertura de brigadeiro, comer e descartar a parte ali do bolo de cenoura. Né? Tem que comer tudo. Alguns gostam de cenoura, mas é mais fraquinho. A questão é, Jesus é Deus e deve ser amado sobre todas as pessoas. Você já esteve em alguma situação em que você tinha que optar entre fazer a vontade de Deus e a vontade de outra pessoa? Já teve alguma situação que você sabia que Deus queria que você fizesse um negócio ali, mas você sabia que se você fizesse aquilo ali, você ia desagradar alguém, e esse alguém não é alguém que você gostaria de desagradar? Se for quem a gente gosta de desagradar, não tem importância, né? Mas é aquelas pessoas que você fala, não, esse eu não posso desagradar. Pessoa querida, pessoa amada. Mas de repente Deus me coloca numa posição que eu vou precisar romper se essa pessoa não aceitar caminhar nessa posição também. O que você opta? Ou se não aconteceu ainda, o que você optaria se a proposta de Deus para você fosse essa? Tem uma terceira passagem que talvez seja mais radical de todas, que está lá no capítulo 5 de Mateus. Mateus 5, versículo 29, que para mim assim é a mais radical de todas elas. Jesus ele fala assim, ó: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. No contexto dessa afirmação, Jesus estava falando sobre adultério, e ele estava falando assim, olha, vocês estão achando que adultério é só o momento que você consuma o ato sexual fora do seu casamento? Não. O adultério, ele já acontece quando você olha para outra pessoa com intenção impura no seu coração. A gente não tem na Bíblia muitos diálogos, porque os discípulos eles não podiam, não daria tempo de vocês ficarem escrevendo tudo. Talvez uma pregação de Jesus ia ser o Novo Testamento inteiro, eles tinham que dar uma boa resumida. Mas eu imagino, pelas coisas que eu passo de vez em quando como pastor, algumas conversas e tudo, que o sujeito deve ter virado para Jesus, quando Jesus falou isso, olha, mas se você só olhar, você já está adulterando com ela, eu imagino que alguém deve ter dado um grito lá do meio, mas aí não, né, Jesus? Aí não tem jeito, né? Tá muito, eu até me seguro, mas, né, uma olhadinha de vez em quando, a gente, né, hoje você já deve ter escutado isso de um monte de gente do seu convívio. Principalmente os homens, que é coisa mais visual. Alguém deve ter dado uma dessa lá, e Jesus deve ter falado isso nesse momento. Olha, se você não aguenta, se você não consegue ter domínio próprio, não consegue se disciplinar, e seu olho está te fazendo pecar, arranca ele fora.
Pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Jesus falava sobre o inferno. Jesus falava que gente vai para o inferno, que também é contra o nosso discurso moderno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, os canhotos à esquerda, né? Corta e lança de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Essa passagem, assim, é uma passagem tão radical, que as pessoas hoje, os teólogos, quando analisam essa passagem, eles discutem a literalidade do que Jesus está falando e falam assim, não, isso não é literal, Jesus está, uma figura de linguagem, uma hipérbole, não sei o quê. Quando eu analiso a passagem, eu vejo que ela é literal, sim. Porque o inferno é literal. Ir para o inferno é uma coisa concreta, é uma coisa que de fato acontece. Então, se eu desejo ir para o céu com o meu olho direito e minha mão direita, eu tenho que dar um jeito de me dominar. Porque se eu não conseguir, era melhor arrancar mesmo. E tem muita gente que hoje já está vivendo no inferno e que deve pensar na importância da literalidade dessa passagem. Que deve pensar, puxa vida, é mesmo, se eu tivesse arrancado uma parte de mim, eu não estava aqui hoje. Jesus é radical. Jesus é absoluto. Jesus é sério. Quando Jesus apresenta o pecado, ele apresenta o pecado de uma maneira muito séria. Quando ele apresenta o conflito que a gente tem entre fazer a nossa vontade e a vontade dele, ele apresenta isso de uma maneira muito séria. De uma maneira assim, assustadora, que nem parece que é Jesus que está falando um negócio. Esse aqui parece que foi Hitler que falou. Aquela outra primeira frase lá seria mais cristã do que essa, na maneira como às vezes a gente constrói o nosso cristianismo. Se você fosse definir Jesus, assim como as personalidades que a gente citou anteriormente definiam Jesus, como é que você faria agora essa definição? Como é que você construiria para você, talvez uma frase, talvez assim, um resumo sobre quem é Jesus? Como é que você enxerga, analisando o Jesus real? Pergunto para você, você ama essa pessoa? Ou você ama a cobertura do bolo? Você ama a pessoa que diz que traz paz, mas que também não veio trazer paz? Você ama a pessoa que te ama profundamente a ponto de dar a sua própria vida, mas que se você não aceita ele na sua integralidade, te manda para o inferno? Ou para evitar que você vá para o inferno, pede para você arrancar um pedaço do seu corpo? Seria esse o preço melhorzinho a se pagar? Quando a gente analisa o Jesus real, a gente ama ele. Eu fiz uma frase, que seria a minha frase, a minha maneira de sintetizar, refletindo a partir dessas coisas que a gente pensou aqui hoje. Jesus é Deus e quer ser levado a sério. Esse é Jesus. E aí, quando eu paro para ler isso aqui, cabe todas as coisas, tantas coisas que eu gosto em Jesus, quanto as coisas que eu não gosto em Jesus. Mas que quando eu descubro que eu não gosto em Jesus, e eu levo ele a sério, eu mudo. Eu não distorço ele para que ele mude a minha própria vontade. Quando eu descubro que eu tenho coisas na minha vida que eu faço que ele não gosta, se eu estou levando ele a sério, eu transformo a minha vida para poder me adequar à vida dele. Ao invés de fazer como Gorbachev, como Hitler, como o Lennon e aquela galera toda lá atrás que a gente leu as frases dele que fizeram justamente o inverso. E que eu confesso para vocês que eu já fiz isso também. Que eu já li coisas de Jesus que eu falei, isso é muito legal, e já li coisas de Jesus que eu fico tentando distorcer e mudar o significado daquilo para ver se eu consigo prolongar um pouco mais o jeito que eu gostaria de viver. Eu quero fazer um convite para você essa semana. Será o nosso desafio, a maneira como a gente pode colocar essa nossa mensagem em prática. Eu queria convidar você a ler Mateus capítulo 10 inteiro,
Todos os dias. Capítulo 10 na segunda, capítulo 10 na terça, capítulo 10 na quarta. Interrompe aí seu plano de leitura normal, ou então acrescenta um pouquinho de tempo a mais. Mas eu queria que você lesse o capítulo 10 de Mateus todos os dias. E todos os dias na sua leitura, você interrompesse, porque ele é todo dividido em sessões. Você interrompesse em cada uma daquelas sessões e você orasse, uma oração curta, não precisa ser muito longa. Mas você falasse assim, Senhor, o que nisso aqui eu estou precisando me adequar? Talvez lá por quarta-feira você já vai ter um monte de resposta. Talvez a partir de quarta-feira você muda a sua oração. Senhor, como que eu posso me adequar nisso que eu descobri? Talvez sexta-feira você já vai ter resposta para isso também. E aí sexta e sábado você ora, Senhor, eu vou me adequar nisso aqui. Eu quero que o Senhor me transforme. Eu quero ser diferente. Eu quero aceitar o Senhor inteiramente, completamente, de todo o ser do Senhor. Porque o Senhor é e eu não sou. Quem sabe a gente ao longo dessa semana consegue construir uma nova imagem de Jesus pra gente, consegue visualizar ele de uma maneira diferente, de uma maneira mais completa, mais concreta, de uma maneira mais real. Você, vendo esse Jesus, toparia andar com ele? Se ele chegasse e te convidasse, vem e segue-me, como ele fazia com os discípulos. Você aceitaria caminhar com ele? Vamos ficar de pé para a gente orar? Senhor, eu quero agradecer a Ti pela Tua palavra e porque o Senhor se revelou para a gente. Jesus, se o Senhor não tivesse vindo até nós, a gente jamais descobriria como o Senhor é. E mesmo o Senhor vindo, a gente ainda tem dificuldade, por isso a gente está orando e pedindo que o Senhor ajude a gente a Te entender, a Te compreender, a conhecer a Ti completamente, quem o Senhor é inteiramente. Senhor, nós pedimos que o Espírito Santo do Senhor, ao longo dessa semana, ajude a gente nas nossas leituras, no tempo que a gente vai analisar esse capítulo 10 de Mateus, e fala, Deus, individualmente com cada um, dentro daquilo que o Senhor deseja moldar na vida de cada um. E o nosso desejo, Deus, é que ao final da semana a nossa resposta seja sim, eu quero estar com o Senhor. Sim, eu quero Te seguir, mesmo sabendo quem o Senhor é, mesmo descobrindo que o Senhor às vezes não é parecido com a imagem que eu construí, mas que nessa nossa descoberta a gente possa amar o Senhor mais e mais, entender o absoluto do Senhor, e que as nossas confissões para Ti, elas possam ser sempre as confissões de que nós não somos, e de que o Senhor é, e que seja verdade e realidade para as nossas vidas. Peço que o Senhor nos abençoe nesse desafio, Deus, porque é um desafio. O Senhor sabe o quanto que às vezes é difícil para a gente abandonar a gente mesmo como nossas próprias divindades. Ajuda a gente a afastar dessa última idolatria, para que o Senhor seja absoluto na nossa vida. Peço que o Senhor abençoe a vida de cada um de nós, que o Senhor cuide da nossa semana, que o Senhor leve a cada um em paz para a sua casa, e que o Senhor livre a gente de todo o mal. Não nos deixe, Deus, cair na tentação de afastarmos-nos de Ti. Nós oramos a Ti no nome de Jesus. Amém.